Denise Durães, essa mulher linda e maravilhosa. A gente veio trazer um pouquinho da história dela para vocês. Eu conheci ela aqui quando eu vim ver meu vestido de casamento e ela foi uma pessoa maravilhosa, que me acolheu. Eu não aluguei somente um vestido, eu ganhei uma amiga. E eu acredito que a história dela vai edificar muitas pessoas, assim como me edificou. E também eu creio que vai mostrar pra você a mulher maravilhosa que você é, que talvez eu acho que você não tenha percebido isso. Essa mulher linda, maravilhosa, gente. Pense aí, que coisa linda e que prazer estar aqui. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade. E se apresente às pessoas, conte um pouco de você, quantos anos você tem, de onde você veio e por que você está aqui. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um presente de Deus estar compartilhando a minha vida com você. Eu sempre costumo dizer que eu oro a Deus para que Ele traga as pessoas certas para minha loja, e assim tem sido. Cada pessoa que vem aqui vem com um propósito e você não foi diferente. Eu já aprendi muito com você, mesmo que você não saiba disso, mas em muitos momentos você também foi usada por Deus para minha vida. E isso é abençoador. E sobre mim, então, eu tenho 29 anos, eu sou de Gentil do Ouro, eu moro aqui em Salvador há mais ou menos 12 anos, eu vim pra cá casada. Conheci uma pessoa pela internet e as coisas não saíram como eu imaginava. Engravidei, tive um filho e um tempo depois veio a separação. Foi um processo complicado, mas que me tornou a mulher que eu sou hoje. Verdade. Eu acho que tudo tem um propósito do Senhor em nossas vidas, né? E tem coisas, eu vivo dizendo assim, que chega a ser até estranho falar sobre isso, mas às vezes é necessário uma coisa ruim acontecer para uma bem melhor também acontecer. E você teve seu filho com quantos anos? Aos 20 anos. Bem jovem, né? Sim. E como foi assim o processo da separação, do divórcio? Complexo. A gente cria uma expectativa. Ninguém casa para se separar e o plano original de Deus é de que o casamento seja indissolúvel. Mas por conta da dureza do coração do homem, da mulher, essas decisões acabam sendo inevitáveis em muitas situações. E infelizmente aconteceu comigo. Chega a ser um pouco complicado, né, quando a gente fala sobre a questão da restauração. Porque às vezes a gente quer a restauração, mas a gente não está disposto a abrir o coração. Perdoar. Realmente, exatamente. Que não é um processo fácil, Sim. É difícil, mas é necessário. Sim. E às vezes, para realmente acontecer a restauração, num casamento, numa amizade, seja lá como for, é necessário se abrir. Eu acho que Deus, ele pode fazer tudo, né? Sim, mas é necessário a gente querer primeiro, a gente tomar decisão. Permitir que Ele faça isso. Verdade. Eu sempre digo que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. É verdade. O milagre da transformação. Mas é importante dizer que Deus, ele não coloca vinho novo em odres velhos. É preciso abandonar aquela carga pesada do passado, das mágoas, das tristezas, das decepções, das frustrações, das expectativas muitas vezes irreais que criamos para que possamos receber o vinho novo de Deus nas nossas vidas. Com certeza. E falando um pouco sobre seu trabalho, né? Como eu disse, foi assim um prazer enorme. Não te conhecia, conheci você pelo Instagram, né? E aí eu disse, não, vou lá. Eu disse, gente, será que é um golpe isso? Porque os vestidos lindos desse jeito. Né? Verdade. Ela, não, vai lá. E tal, incentivou. E quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem acolhida. Como eu disse, não foi um vestido que eu aluguei, né? Foi o processo da amizade, a gente conversou e se tornou uma amiga. Então, gente, vem alugar o vestido aqui, porque são vestidos lindos, cada um mais lindo do que outro. E com valor, ó, pequenininho. Então, e como foi, assim, o seu processo para chegar até aqui? A questão da sua loja, seu... profissional mesmo. Lento, eu diria. Sempre foi um sonho. Esse sonho eu levo há muitos anos. E eu me lembro que houve um período muito difícil, que eu já estava em separação. E eu fui passar um período no interior com a minha família. Eu havia saído de uma empresa
me senti mal e fiz uns exames, eu estava com nódulos nas pregas vocais, eu tive uma inflamação no estômago, as coisas começaram a ficar mais difíceis aqui em Salvador. Fui para o interior, fiquei um período me recuperando e eu me lembro que era muito difícil até chegar aqui em Salvador naquela época. Eu precisava ir da minha cidade para uma cidade chamada Ipupiara, que era mais barato a passagem, e pegava um ônibus para vir para Salvador. Chegando em Ipupiara, já era um sonho antigo os vestidos de noiva. Eu revi uma menina e conversávamos sobre nosso período de adolescência. Ela me falou que iria se casar. Isso era em novembro, e ela disse que casaria em janeiro. Eu falei assim, espere para você alugar o vestido comigo, porque eu vou abrir uma loja. Nossa. Até então eu não tinha nada além de fé, só tinha fé. Mas quando eu cheguei em Salvador, eu passei a intensificar aquilo que eu já acreditava. E eu não tinha condições nenhuma, eu estava desempregada, me separando e havia deixado meu filho no interior. E eu me lembro que eu fui para uma igreja e Deus falou muito comigo naquele dia. E Deus falou que abriria uma porta para mim. Nossa. E eu nunca me esqueço que exatos 15 dias depois essa porta se abriu. Eu fui fazer o meu cabelo com uma amiga minha, Edilene. Por sinal, se você estiver vendo essa entrevista, eu te amo muito, Leninha. Você é um presente de Deus na minha vida. E ela era instrutora da L'Oréal e ela havia me chamado para ser modelo para fazer o cabelo, enfim. Ela, nesse dia, mudou algo que estava adormecido há muito tempo, né? Processo de separação, doente, desempregada, óbvio, minha autoestima estava lá embaixo. Eu me lembro que quando eu saí desse curso, eu cheguei em casa e falei assim, você mudou muita coisa em mim. E eu só posso te agradecer. E ela falou assim, mas Deus não faz nada pela metade. Eu falei para até então o marido dela na época, e ele vai colocar você para trabalhar lá na empresa que ele trabalha. E eu me lembrei de que Deus havia falado comigo 15 dias antes. Nossa. E aí eu comecei a trabalhar nesse local. E eu não tinha até então previsão alguma de comprar vestido, mas a menina que eu prometi que eu abriria a loja me cobrou. E eu tava um dia em casa e eu comecei a orar e falar para Deus, Senhor, assim como o Senhor foi com Israel naquele deserto, entra com a tua provisão na minha vida, ainda hoje. Porque a provisão de Deus, ela é diária. A gente só precisa crer. Verdade. Se tiver fé, sabe? E a Bíblia fala, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Nos falta fé. Nos falta ter, através da oração, óbvio, essa comunhão, essa certeza de que Deus ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Com certeza. E assim foi. Nesse mesmo dia, um amigo meu me enviou por SMS uma mensagem com o número do cartão dele para que eu comprasse os vestidos de noiva. Glória E o detalhe é que eu não tinha pedido a ele. Uma outra pessoa falou para ele sobre isso. Nossa! E assim eu comprei o primeiro vestido de noiva. E eu, como é que eu vou pagar esse vestido? Ia ser com o meu primeiro salário, porque até então, e as parcelas, como eu pagaria? E eu me lembro que eu comecei a trabalhar e comprei o primeiro vestido e foi exatamente o que a noiva queria. Chegou e encaixou perfeitamente nela e através dela veio outra noiva. E aí pedi o segundo vestido. Que coisa linda. Então eu comecei a trabalhar num local, mas investindo nos vestidos. Só que as parcelas eram muito altas, as dificuldades, óbvio, começaram a surgir também. Eu lembro que eu destinava mais de 70% do que eu ganhava para pagar as parcelas dos vestidos. E foi uma fase muito difícil. Às vezes eu fazia uma única refeição por dia, porque eu queria investir. Isso aqui sempre foi um sonho. E o valor que eu cobrava no aluguel do vestido era insuficiente para cá com todas as despesas que eu tinha. Então foi uma fase muito difícil, mas de muito aprendizado. E eu valorizo muito tudo isso aqui porque está além de um sonho. É um propósito de Deus para minha vida e na vida também das pessoas que se aproximam. Eu costumo dizer que está além de um atendimento, é uma experiência. Com certeza.
certeza. É assim como você me falou, né? Você não aluga vestido, você realiza sonhos. Então, e quando a gente cai em um vestido desse, que a gente se olha no espelho e quem, né, tá no processo aí do casamento, querendo casar, sabe do que eu tô falando. E quando a gente se olha no espelho, aquilo que a gente sonhou, sabe? Que a gente imaginou como seria o vestido, que a gente olha no espelho e diz, é esse. É a resposta do Senhor ali, porque foi assim que eu me senti. Eu sonhei com aquele momento, que eu ia entrar naquele vestido e ia ficar perfeito. E quando eu olhei, eu disse, o Senhor tá nesse negócio. Então, não é somente um vestido, né? É um sonho que está sendo realizado. Então, eu achei muito interessante sua história, né? Justamente por isso, o sonho que se tornou realidade, né? E eu queria saber de você, apesar que você já falou bastante, mas quem é Deus para você? Eu costumo dizer que a importância de Deus nas nossas vidas é a mesma importância do oxigênio para a sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Quando a gente entende a importância do Criador para a nossa existência, a gente compreende que a nossa vida ela tem um propósito, porque Ele nos permitiu viver por um propósito. Então, existe uma necessidade diária e constante de estarmos em comunhão com Deus. Assim como precisamos do ar para respirar, Ele é o oxigênio da nossa alma. Isso é muito lindo, palavra forte, né? Eu separei algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram para você e eu vou passar para você estar respondendo. O pastor Alexandre Justo perguntou, tá orando? Não como eu deveria. Acho que se fôssemos entender o quanto Deus é soberano, é grande e digno de ser adorado, passaríamos a vida inteira em oração. É verdade. Minha pastora ela fala sempre para mim assim, né, para as discípulas dela, que a oração é a chave da vitória. E muitas vezes a gente quer ir, né, resolver determinadas coisas na força do nosso braço. E a gente sabe que não é. Porque tem coisas que já não estão em nossas mãos, né? Quando a gente diz assim, Senhor, e agora? É porque a gente não tem mais o que fazer, né? Mas com a oração a gente sabe que a gente vai chegar no nosso propósito. Sim. Que a vontade de Deus vai ser feita. E a vontade dele sendo feita é maravilhoso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Com certeza. Matos perguntou, se sente livre depois da separação? Eu acredito que essa seja a pergunta mais complexa de se responder. Porque, como eu disse inicialmente, o propósito de Deus para a família é de que seja vitalício. O casamento deveria ser indissolúvel, mas há situações que acabam sendo irreversíveis e gerando uma separação. Então é importante entender essa definição de liberdade, para que possamos entender o que é ser livre. Hoje eu me sinto em paz. Isso é ser livre? Então, seguidores, o que é que vocês dizem sobre isso? Robson, ele perguntou, flexibilidade entre trabalho e maternidade, como lidar? Hoje é mais fácil. Eu tenho uma guarda compartilhada e como o Gabriel já está um pouco maior, se tornou mais fácil conduzir as coisas, mas no início foi muito difícil, a dificuldade de encontrar alguém para olhar ele, a dificuldade de conciliar o trabalho com a maternidade, mas hoje a escola, o fato de eu ter o meu próprio negócio, ter uma flexibilização nos meus horários, torna tudo mais prático. Verdade. Então hoje é mais prático, mas já foi muito difícil, principalmente o início, que eu precisava trabalhar e às vezes eu paralisava. A pessoa me ligava em cima da hora, olha, eu não vou poder olhar teu filho. Eu parava assim no meio da rua, começava a chorar, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho com quem deixar o meu filho. É muito difícil quando você não tem uma família por perto. Então, tudo foi muito difícil. Realmente não deve ser fácil, né? Eu acho que quem é mãe e trabalha sabe que não é fácil. A gente muitas vezes fica cansado em casa, enquanto a gente está cansado com a bateria zero, a criança está lá todo vapor, gente, com uma energia que eu não sei de onde sai, não. E a gente fica ali, não, peraí, calma.
calma, mas quer brincar, quer correr, e eu digo, gente, eu estou zero, essa criança não tá entendendo. Então é muito difícil realmente, né? Giovana perguntou como superou a separação e lidou, com a situação sendo evangélica. Uma outra pergunta muito difícil, né? Difícil de ser respondida, porque eu recebi muitos dedos para me julgar, mas poucas mãos estendidas para me ajudar. Verdade. As pessoas se achavam no direito de criticar a minha decisão, mas eram as mesmas pessoas que não estendiam a mão para me ajudar e perguntar se eu precisava de ajuda. A maioria sabia, inclusive, que por ser do interior, por morar distante da minha família, tudo era muito mais difícil para mim. Então, foi uma decisão extremamente difícil e o pós dessa decisão é inegável, que não tenha marcas, sempre fica marcas. Então, como eu superei, eu não diria como eu superei, mas como eu venho superando, porque continua sendo um processo de superação. Verdade. Diariamente. É impossível você entrar na vida de alguém e não deixar uma marca naquela pessoa. Sempre fica a marca. Mas é o que você faz com essa marca que faz a diferença. Então eu tenho superado tudo isso através da fé, através da certeza de que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. E embora eu saiba que Deus quer que uma família esteja unida, Ele também sabe o motivo que me levou a tomar uma decisão como essa. Então, não foi fácil. Não é fácil. As marcas ficam, mas elas nos ensinam. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu jamais seria a mulher que sou hoje. Então, Deus ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Se vocês observarem, o ouro, ele para ser refinado, ele passa pelo processo do fogo. Então somos refinados através dos processos. Então não é que eu superei, eu continuo superando todos os dias, porque eu ainda preciso lidar com as marcas que ficaram. Verdade. Então é algo difícil de ser respondido. Com certeza. Cada um tem sua individualidade e continua sendo muito difícil. É verdade. Mas hoje eu tenho paz. Isso é bom. Na verdade, eu acho que é uma situação realmente bem complexa, né? Porque nós cristãos realmente, a gente, como diz, né? A gente é cercado por uma nuvem de testemunho. E a gente com certeza quer fazer sempre a vontade do Senhor. Sim. Né? Eu passei por esse processo, né? Não cheguei a me separar, mas foi necessário uma quase separação, né? E aquilo foi necessário, porque o meu casamento, ele estava lá no fim. E quando chegou esse processo, a gente conversando, ele falou assim pra mim, isso é bom para as pessoas verem que não é só as pessoas do mundo que passam por isso. Porque às vezes também a gente tem a percepção, talvez, de que é crente, então não vai haver separação. Você pode viver o inferno que for, não vai haver separação. E a gente sabe que não é dessa forma. A gente é cristãos, a gente é crente, a gente acredita no Senhor e tenta, né, de todas as formas, seguir a vontade do Senhor. Mas a gente sabe também que não é fácil. Mas se não está bom, vamos procurar melhorar. Porque não é porque você é cristão, porque você é crente que não vai acontecer. Pode sim acontecer. Então, antes que aconteça, vamos tentar realmente reverter a situação. Né? Eu costumo dizer, senão é tarde. Sim, e a Bíblia fala que são as raposinhas que destroem as vinhas. Exatamente. Então, são problemas pequenos que vão se acumulando e quando você vê, o estrago já foi feito. Então, é necessário ir fechando essas brechas e matando esses problemas pequenos, mas que causam um grande impacto. É verdade. Então, vamos realmente fechar as brechas, como ela está falando, e tentar reverter a situação, porque é necessário. Porque senão chega um momento da vida que a gente não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Comigo. Exatamente. Bianca, quais as suas motivações? Deus, principalmente. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Sempre. Isso é
é muito E lindo. vem a minha família, o meu filho, que é um combustível para mim. Meu filho, ele é... Sabe como um carro ele precisa do combustível para se locomover? Eu preciso da existência dele e ele foi um presente de Deus para mim. Primeiramente Deus em tudo. É verdade. Sempre para Deus e por Deus. E depois a minha família. Sim. É sempre o meu alicerce aqui. Precisa, porque a gente sabe que a vida do empresário, né, não é fácil. Às vezes a gente acha, porque tem o próprio negócio, é mais fácil, e não é. Pelo contrário, a gente vem de uma pandemia. Pensei em desistir inúmeras vezes, mas a fé sempre me sustentou. Porque eu acredito sempre que depois da tempestade, o sol brilha. Nenhuma tempestade é para sempre. Verdade. Mas a gente precisa das tempestades para enraizar a nossa dependência de Deus e saber que Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas não saiam como nós queremos. É verdade, Denise. Super apoio isso. Eu queria que você falasse sobre a frase: o segredo é não desistir. Desistir não deveria ser nenhuma opção. Mas seria hipocrisia dizer que eu não pensei em desistir inúmeras vezes. A gente pensa em desistir, mas é necessário ter disciplina. O fracasso, ele não vem da tentativa, ele vem da desistência. A gente pode fracassar tentando, mas quando a gente desiste, a gente entende que o fracasso, ele não foi intermediário da nossa luta. Ele era o destino, porque a gente desistiu. É verdade. A gente precisa ter disciplina, planejamento, um plano de ação e olhar para frente. E se for para olhar para trás ou voltar, que seja para ganhar impulso. Com certeza. E continuar. Maravilhosa, Denise, sua história toda. Já sabia um pouquinho, mas eu acho que hoje eu pude entender um pouco mais e saber um pouco mais, e é maravilhoso, né? Primeiro a sua dependência do Senhor, porque a gente sabe que é tudo para Ele, né? Tudo que fazemos hoje, assim como eu estar aqui contando a sua história, né? Ou você próprio contando a sua história, é para edificar outras pessoas, né? Para fazer com que outras pessoas entendam o processo da vida, que eu acho que o processo da separação, sendo evangélica, como foi perguntado aqui, mas o processo também do não desistir. Você poderia ter desistido, né, quando você passou por várias coisas, e eu creio que até hoje vem passando, mas você não desistiu, você continuou ali no seu foco. E como eu disse, foi esse foco que você teve, foi essa determinação que você teve, que fez você chegar até aqui e você ajudar tantas pessoas. Assim como me ajudou, né? Porque o meu casamento foi a coisa mais linda. Primeiro foi fé, né? Meu pastor diz assim: você é muito sonhadora. Eu sou sonhadora mesmo. Eu estar aqui, que parece uma coisa simples e que é uma coisa simples, mas porque eu sonhei com esse momento. Eu desejei estar nesse momento aqui com você. Então, fazendo o ID, porque também é isso, né? Ver pessoas sendo edificadas através da sua história, isso é maravilhoso. É você saber o seu propósito aqui. Então não esqueça disso, não esqueça o teu propósito, não esqueça a mulher maravilhosa que você é, a pessoa sonhadora e batalhadora que você é. Você não chegou aqui por acaso, tudo tem propósito. Então é o que eu deixo pra vocês. Eu tenho certeza que edificou muita gente. Eu tô tocada de verdade, porque quando eu pensar em desistir, eu vou lembrar, Denise não desistiu, então também não posso desistir. E, enfim, é o que eu quero deixar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito amor, né, que foi feito isso aqui. E eu espero que vocês possam ser tocados assim como eu fui. Fiquem com Deus e até qualquer dia.